E eu quero já, de início, te convidar a abrir o texto bíblico no livro de Gênesis, um texto muito conhecido. Quero também agradecer ao pastor Vinícius, estou vendo aqui sua esposa. Deus abençoe a ele, a igreja, a família. Tem aí o novo integrante da família, né? Gênesis, o capítulo 2, o versículo 24. Esse será só um dos versículos que leremos. Amém? Podemos ler? Está escrito: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão os dois uma só carne. Eu te convido a você fechar os seus olhos, curvar sua fronte, que eu quero pedir ao Senhor a iluminação. Senhor, em nome de Jesus, nos dê a iluminação, nos conceda a clareza, nos dê, ó Deus, uma pregação poderosa. Todas as pessoas que aqui estão, Senhor, saiam edificados no Senhor, para a glória exclusiva do Senhor. Esse, ó Deus, é o nosso pedido. Amém e amém. Amém? Queridos, me foi direcionado que falássemos sobre atitudes que edificam e atitudes que não edificam uma família. E será nessa tônica, com esse tema, é que vamos discorrer toda essa ministração. Mas eu precisei iniciar esse tema lendo o livro de Gênesis, o capítulo 2, versículo 24, porque daqui nasce família, com características do divino, do Criador, para sua criação, para o homem, para a raça humana. E você pode reparar que só nesse versículo já demonstra algumas características em relação a casamento e família. Você pode perceber que nesse versículo, que diz, portanto deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão os dois uma só carne. Nesse versículo fala de responsabilidade, porque o homem terá que deixar a sua casa. Esse versículo fala de maturidade, tem que ser homem e mulher, não é menino e menina, não é adolescente e adolescente, moça, é homem e mulher. Você pode reparar que esse versículo fala de um casamento com o sexo oposto. Você pode reparar que neste versículo fala sobre unidade. Então esse versículo, só esse versículo, fala e muito das características do casamento e, claro, posteriormente, quando engloba a unidade, a família. E hoje, esse assunto ele se torna fundamental, porque, querendo ou não, família não é um assunto que o governo, por exemplo, queira investir. Estes dias para trás, eu estava participando de um curso em Curitiba. E nesse curso, ele falou muito sobre como a igreja, ela deve ajudar a cidade. Como que a igreja, ela tem condições de colaborar com a justiça social na cidade. E isso mexeu muito comigo. E a gente, lá na nossa igreja, a gente até está ministrando esse tema nos cultos de domingo. E uma das coisas que eu percebi, como que a igreja pode ajudar a cidade,
é trabalhando naquilo que o governo não quer trabalhar. É trabalhando naquilo que nenhum outro setor da sociedade quer trabalhar, que é família. Trazer os mandamentos para a família. Você pode reparar uma coisa, que o índice de violência, por exemplo, em Nova Serrana, o índice de violência do ano passado, ele foi altíssimo. Eu não sei se você sabe, Nova Serrana foi a cidade do Centro-Oeste Mineiro com o maior número de assassinatos. Passou Divinópolis no ano passado. E detalhe, Divinópolis é 2 vezes maior que Nova Serrana. Então, o que a gente via? A gente via o prefeito preocupado em instalar lá em Nova Serrana um batalhão. E ele fez isso. Mas só que, ao conversarmos com essa equipe do executivo, nós falamos o seguinte: tá bom, instala o batalhão, mas o problema de assassinato alto não é batalhão. A polícia militar, ela pode ajudar a combater, a repreender a violência, mas ela não vai resolver. Isso é uma questão de família. Isso é uma questão de discipulado, de casamentos consolidados, de discipulado de pais com filhos. E querendo ou não, hoje, família é sim um assunto fundamental, importante, tem que ser tratado. E os ensinos que você receber neste congresso, eu faço um pedido a você: pratique-os hoje mesmo. Não deixe-os para praticar amanhã. Pratique-os hoje mesmo. E a primeira atitude que eu gostaria que você pudesse guardar no seu coração, já nesse texto, que deve começar com o casal, e depois isso alcança a família. O primeiro aprendizado que eu gostaria de compartilhar com você nesse texto se chama companheirismo, unidade. As famílias, nós, vivendo em família, nós precisamos urgentemente aprender a viver em equipe, aprender a compartilhar companheirismo e viver unidade na família. Você pode reparar uma coisa? Que o maior inimigo do companheirismo se chama egoísmo. A nossa época, ela está marcada por isso. Ela está marcada pelo egoísmo, eu penso em mim, pelo hedonismo, que é a busca pela satisfação e pelo prazer. Ela é marcada, a nossa época é marcada pelas coisas superficiais, relacionamentos nunca são profundos. E certamente o maior inimigo da unidade e do companheirismo se chama egoísmo. E atitudes que edificam uma família têm a ver com atitudes que colaboram com o companheirismo, ser um. Eu quero usar uma ilustração aqui. Imagine aí um saco de batata. Coloque a sua mente criativa para pensar comigo. Imagine um saco de batata. E imagine um purê de batata. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual destes se parece ou simboliza melhor a unidade? O saco de batata ou o purê de batata? Me responda. O purê ou o saco de batata? O purê. Olha aqui para mim, por favor. Por que o purê? O saco de batata são batatas num saco, mas se esse pacote, ele se romper, na primeira oportunidade que ele se romper, as batatas se espalham. Isso não é unidade, isso é união.
Agora o purê de batata não. O purê de batata, ou você manda o purê todo, ou não tem como, não se separa. E agora você pode reparar uma coisa que, usando e aproveitando essa ilustração, como é que se faz um purê de batata? Você lava a batata, você ferve a batata em água quente, você tira a casca da batata, você tira as imperfeições da batata para depois amassá-la. Não é verdade? Unidade familiar é assim. Se lava, e agora eu estou usando ilustrações, se lava a batata com a palavra, se ferve ela com a obra e o agir do Espírito, se tira as cascas, se tira as máscaras, e aquelas até mais profundas, imperfeições mais profundas, e depois se quebranta para ser um. Uma coisa é eu ser unido, outra coisa é eu ser um com aquela pessoa. E a nossa família, nós precisamos entender que somos um, somos uma equipe. Não somos um saco de batata que no primeiro rompimento do pacote, ou na primeira crise, todos se espalham. Somos um purê. Somos um. A questão não é estar sendo um. A questão é, na sua essência, ser um. E a primeira atitude que eu gostaria que você pudesse sair daqui é que precisamos ser um em casa. Isso vai começar do casamento até alcançar os filhos. Eu estou fazendo um acompanhamento inicial para um casal. Na verdade, esse casal hoje, ele se encontra separado. Esse casal, foi num dia de quinta-feira, eu recebi a ligação deste homem, falando: pastor, por favor, me dê o seu tempo agora, ou pelo menos daqui 30 minutos, que eu possa me encontrar com você, porque eu tenho uma notícia muito triste para te passar. Eles são visitantes da igreja. E aí eu fui: não, daqui 30 minutos nós nos encontramos. Nesse momento não tem como, mas daqui 30 minutos nós nos encontramos. E eu fui ao encontro desse homem, na casa dele. Quando eu cheguei, estava ele e a ex-esposa dele chorando. Chorando muito. E eu já percebi, coisa boa não é. Primeiro, para chamar com tamanha urgência, normalmente não é coisa boa. E aí quando eu cheguei, ele sentou, ela também, e eles começaram a me relatar o que tinha acontecido. Eles descobriram com os 2 filhos adolescentes deles, estavam fumando maconha. Um baque para eles, um baque. E na hora, eu ouvindo aquilo, eu pensei: Senhor, o que pode ser feito? O que eu posso colaborar ou tentar colaborar com essa família que já passou por uma situação adversa da separação e agora os filhos estão fumando maconha? E aí eles desabafando, e a mulher chorando, e ele não teve um momento que ele também ficou muito quebrantado, chorou. E aí eu propus para eles: vamos fazer o seguinte, vamos caminhar em discipulado, vamos nos encontrar terça-feira, e toda terça-feira, de 1 às 2, eu quero estar com vocês lá na casa de vocês. Porque eu poderia vir aqui e falar assim: olha, vamos fazer uma oração? E não que a oração seja ruim, a oração é maravilhoso. Mas eu queria, além da oração, colaborar com uma ação em favor deles. Na terça-feira, cheguei lá no horário marcado, 1 hora. E aí eles começaram a vomitar tudo o que estava acontecendo. E eu já fui lá 3 vezes.
E o que eu percebi indo ao encontro deles nesse discipulado? Que aquela família não era um purê de batata. Aquela família era um saco de batata. E que na primeira crise que aquela família viveu, por causa das batatas não ter sido tratada, quebrantada e unidas até serem um, na primeira crise o que aconteceu? Se espalhou o casal. E depois, os filhos. Hoje, como é que nós temos trabalhado com eles? Unidade, companheirismo. Pensar no nós e não no eu. Nós, nessa época, estamos sendo tentados continuamente a pensar no eu, no meu sucesso, na minha carreira, na minha profissão, no meu ministério, e deixamos o nós de lado. Mas por incrível que pareça, irmãos, Deus, Ele é nós, Ele é unidade composta, Ele está no plural. Deus manifesta em 3 pessoas. Deus é o mistério da Trindade. Deus não é o eu, não é eu só. Deus é manifesto no Pai, no Filho e no Espírito. A própria essência de Deus é comunidade, é unidade. Então, a primeira coisa que eu gostaria, antes da gente entrar em outras questões, é: atitudes que edificam a família têm a ver com companheirismo. Abandonar o egoísmo e abraçar o companheirismo. Mas agora eu gostaria que você pudesse abrir o seu texto, a Bíblia, no Sermão da Montanha. E ali, eu quero compartilhar com você mais algumas coisas que envolvem esta família saudável, essas atitudes. E a primeira delas, eu te convido a você abrir sua Bíblia no versículo, Mateus capítulo 6, versículo 19. E depois vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, e depois a gente vai ler o versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 19. E depois o versículo 24. Está escrito: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. 20. Ajuntai, porém, tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. 24. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A segunda questão e o segundo princípio que eu gostaria que você pudesse guardar no seu coração, atitudes que vão edificar a família, é eleger prioridades. Preste atenção no que diz o texto. O texto deixa claro que aonde estiver o meu tesouro, ali estará o meu coração. Fazendo uma paráfrase: aonde estiver o que eu amo e o que eu valorizo, ali estará minha dedicação e minha vida. Aonde estiver o que você valoriza, ali estará todo o seu empenho e toda a sua vida. Muitos homens têm perdido sua família porque o seu valor não é a família, é o trabalho. Não que trabalhar seja ruim, trabalhar é bom demais. Porém, o que adianta o teu trabalho e ter as minhas conquistas, seja intelectuais, profissionais, ministeriais, se no final das contas eu perco minha família? Isso tem acontecido muito. Hoje, nós temos treinado nossos filhos, sabe como? Nós temos treinado os nossos filhos a serem vitoriosos profissionalmente, na área da profissão. Meu filho, vai, estude bastante. Meu filho, vá, faça cursos.
Meu filho, vá, aprenda uma nova língua. Isso é ruim, pastor? Não, isso é bom. Porém, isso não vai adiantar de nada, se no final das contas, não ensinarmos os nossos filhos, e não sermos nós os primeiros a demonstrarmos a ele, que família é importante. Teve uma época que eu estava fazendo uma análise a respeito de como tratar questões de casamento. Eu estava pensando o seguinte, olha aqui para mim, por favor, por gentileza. Eu estava pensando o seguinte, teve uma época que a nossa comunidade, ela estava vivendo tantos desafios de casamento, que eu fui orar. Eu falei, Senhor, mas tantos desafios no casamento. Tantos. E a gente prega, a gente ensina. Mas tantos desafios. E chega um dizendo, estou passando por um problema assim. E chega outro e diz, eu não estou mais aguentando. Tantos. E aí eu estava orando, eu pensei assim, no momento da minha oração, na hora que eu finalizei. Vou fazer um curso de casais na igreja. Vou fazer um curso de casais. Eu tenho certeza que um curso de casais vai diminuir todas essas questões, todos esses desafios que a igreja está vivendo em relação ao casamento. Aí eu fui, peguei a Bíblia, fiz pesquisa de livros, e na hora que eu já estava ali com o material tudo pronto, irmãos, eu percebi o Senhor ministrando no meu coração. Não é curso de casais. Faça, mas a questão não está aí. Vai ajudar, mas não vai resolver tudo. Falei, meu Deus, então eu vou fazer curso de noivo. Vai ter curso de casais e vai ter curso de noivo, porque antes deles casarem, nós já vamos mostrar tudo, qual é a realidade do casamento. E aí o que a gente fez? O que eu fiz particularmente? Fui lá, e isso levou tempo, irmãos. E pesquisei, estudei, preparei o material do curso de noivos. Na hora que já estava terminado, o Senhor ministrou no meu coração, não, o problema não é curso de noivos, ajuda, ministre, faça, mas a questão não é curso de noivos. Eu falei assim, misericórdia. Aonde que vai ser? Vai ser no discipulado, do pai com o filho, ensinando o filho, desde novinho, a valorizar família, a ter prioridades que envolvam o reino. Não começa de velho, começa de novo. Já tem que ter prioridade dos pais, ensinando os filhos. A segunda atitude que esse texto deixa claro, em relação à família, nós precisamos ter prioridades bem definidas. Tem pessoas, e muitos de nós nos encontramos em numa bagunça de horário impressionante. Chega perto de uma pessoa e pergunta assim, você tem tempo para a gente conversar? Não tenho tempo, eu já tenho que sair, eu já tenho que resolver isso e aquilo. Ninguém tem tempo para nada. Mas o tempo, ele não tem a ver com horas, tempo tem a ver com prioridades. O segundo princípio, e que deve ser gerado com atitudes, que uma família, e para construirmos uma família saudável, tem a ver com prioridades. O que você valoriza, aonde está o seu tesouro. Porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração, estarão os seus esforços, estarão o seu tempo, a sua dedicação. Esse é o segundo princípio. Terceiro princípio, ainda continua no Sermão da Montanha. Ele diz o seguinte, Mateus 7, do versículo 1 ao 5. Abra lá. É só você, deve estar na mesma página. Diz assim, Mateus 7, de 1 ao 5, diz, não julgueis, para que não sejais julgados, pois com juízo, com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu olho?
Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Teve uma vez que nós ministramos Sermão da Montanha lá na igreja. Antes de eu ministrar Sermão da Montanha, eu tinha que orar e falar: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque quando eu leio a Bíblia eu percebo que eu ainda estou longe daquilo que o Senhor deseja que eu esteja. E essa porção aqui fala do terceiro princípio que deve ser gerado com atitude numa família, para que essa família ela seja saudável. Sabe o que é? O julgamento do outro. O texto é claro. Ele não tem dificuldade nenhuma. Nós temos facilidade de pedir a justiça pelo outro e para o outro, mas temos dificuldades de pedir para nós mesmos. Quando é o outro, nós dizemos: Senhor, pesa a mão. Pesa a mão. O Senhor sabe, o Senhor é justo. Pesa a mão sobre ele, ministra a justiça sobre ele. Quando é nós, quando somos nós que falhamos, nós dizemos: misericórdia, Jesus. Tem misericórdia da minha vida. Eu sou um terrível pecador. Eu preciso de aperfeiçoamento, eu preciso do teu Espírito. Nós somos assim. Quando nós... eu tenho essa prática de que quando nós vamos aconselhar casais, eu peço para o casal fazer um exercício. Ele faz o seguinte: ele pega uma folha de papel e eu peço para que ele escreva quais são os defeitos do outro. Quando a crise está bem aguçada, né? A situação está muito complicada, eu falo assim com a pessoa, com o cônjuge: pega uma folha, estou te dando essa folha, estou te dando essa caneta, anota por favor aí quais são os defeitos, o que está te incomodando no seu cônjuge. E aí eu peço para o outro, faça a mesma coisa. Irmãos, é uma coisa impressionante. Na hora que pega a caneta, até a fisionomia da pessoa muda. Ela já muda a fisionomia. Ali despeja, a folha já não cabe, não é? Uma só não cabe, tem que virar e depois tem que pedir outra. E esse exercício ele é muito interessante, porque a gente dá a folha para colocar o que está incomodando. Aí depois a gente pega outra folha e fala assim: agora coloca os seus defeitos nessa folha. O semblante já muda. Ai, meu Deus. Eu vou colocar um aqui. Nem lembrar dos próprios defeitos lembra. Nós temos facilidades, e muita facilidade, de ver o defeito do outro, e apontar o defeito do outro, e sobre o defeito do outro, colocarmos e construirmos nossas desculpas. Somos experts nisso, gente. Somos campeões. Fazemos raio-x, pegamos cada detalhe do outro, e sobre os defeitos do outro, nós já temos toda a nossa argumentação e desculpa. Mas quando é para a gente, é para olhar para a gente, para fazer uma análise em nós temos dificuldade. E o interessante é que o texto deixa claro: para que eu faça um julgamento justo, primeiro eu tenho que me julgar. Para que eu faça uma análise justa, eu primeiro tenho que me analisar. Isso acontece muito entre os casais. O homem expert, ele vê o defeito da mulher com facilidade. Ele não tem dificuldade. E a mulher, para com o homem, a mesma coisa. Próximo, e vai ter um que eu quero aprofundar mais. Vire a página no Mateus capítulo 5, versículo 33. Abra lá. Tudo nós estamos em Sermão da Montanha. Diz assim: ouvistes também que foi dito aos antigos: não jurarás em falso,
não cumprirás teu juramento, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jureis pela tua cabeça, pois não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, e o que passar disso vem do maligno. Preste atenção. Quarta, o que esse texto está falando? Resumindo, a sua palavra tem que ser uma palavra que ela não passe do sim ou do não. Não existe necessidade de juramento na vida do cristão. Ou ele fala sim, e a palavra dele fica firmada no sim, ou ele fala um não, e a palavra dele fica firmada no não. O que passar disso vem do maligno. A quarta atitude que edifica uma família são pessoas que preservam sua honra através do seu falar. Preste atenção. A família, ela tem vivido crise porque passa pela crise da honra também. Homens não cumprem o que falam. Mulheres não estão cumprindo o que falam. Pais prometem e não cumprem o que dizem. Uma vez, meu filho mais velho, ele pediu para sair com os amigos. Eu disse, não, Christian, não, você não vai sair não, porque as últimas vezes que você disse que você pediu para sair, nós deixamos você sair, e o horário combinado você não chegou. E aí ele veio a mim e perto da Mayra e disse assim, me deixa sair, me deixa ir lá na casa do meu amigo, eu juro que eu vou estar na hora certa. E aí eu falei, Christian, a situação está feia mesmo. Você está precisando jurar. Quando chega o cúmulo de jurar, é porque a palavra não está valendo nada. Você sabia que um japonês, ele preza por sua honra de tal maneira, e eu não estou falando que isso seja correto, ele preza por sua honra de tal maneira que ele prefere a morte do que ter sua palavra quebrada? Infelizmente, no Japão, o Japão é o país com o maior número de suicídios no mundo. Sabe por quê? Porque o japonês não aceita ver sua honra quebrada. Eu não estou falando que isso é correto, mas eu estou falando que questão de honra tem gente que leva a sério. E a Bíblia manda levar a sério. Uma vez, eu recebi uma ligação e era um esposo querendo conversar comigo. Ele ligou para mim e falou assim, pastor, essa semana eu estou precisando conversar com você, e tem a ver com casamento. Tem como? Eu falei assim, olha, tem como, no domingo, num dos horários da escola bíblica, vai ser outra pessoa que vai ministrar no meu lugar, e se você quiser me encontrar lá, me encontre na escola bíblica, que no primeiro horário eu não vou ministrar, e você e eu, nós conversamos. E foi marcado, ele chegou, e quando ele chegou, ele começou a dizer o seguinte, olha só a argumentação dessa pessoa. Pastor, é o seguinte, o senhor me conhece, sou membro dessa igreja, o senhor sabe que eu sou um homem trabalhador, o senhor sabe que os meus compromissos todos são pagos, todos, gosto de pagar minhas coisas todas antes, até minhas contas eu gosto de pagar elas antes, mas pastor, não estou aguentando aquela mulher lá em casa não. Não estou aguentando aquela mulher. E eu quero te fazer uma pergunta. Olha só como que as pessoas nos conduzem para que concordemos com ela. Eu quero te fazer uma pergunta. Pastor, Deus, Ele quer nos ver sofrer? Eu quero te fazer uma pergunta. Deus, o Deus de amor,
olha só, ele foi preparado. Ele queria me colocar em uma argumentação muito bem desenvolvida. Deus, em seu amor, Ele quer ver um ser humano sofrer, pastor. Ele quer ver uma pessoa sofrer. Ele quer ver um casamento tão difícil assim. E eu já sabia o que Ele queria, aonde que Ele queria me conduzir. Eu olhei para ele e falei assim: Deus quer ver você sofrer. Que isso? Como assim? Não, e eu quero dizer que Ele quer te ver sofrer e muito. Não, pastor, eu não concordo com isso. Como assim Deus quer me ver sofrer? A Bíblia diz, na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 13, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu sei aonde que você quer me levar, e eu não vou entrar nisso. Se o seu casamento está difícil, meu filho, sofra por amor. E seja honrado. Porque teve um dia, e eu me lembro bem, que você prometeu diante de Deus e das testemunhas, que seria na adversidade, que seria na fome, que seria na enfermidade, que você suportaria sua mulher, você estaria junto com ela, você não abandonaria ela. Então, meu filho, seja homem, cumpra a sua palavra, tenha honra. Ele saiu mudado daquela conversa. Louvado seja o nome do Senhor, ele não se separou, não abandonou, não fez nada. Mas ele entendeu de forma correta o que é viver amor e o que tem a ver honra com isso. Gente, no casamento tem dias que as coisas estão difíceis mesmo. Tem dia que parece que a esposa, a mulher, ela está num dos dias delas, que, meu filho, o negócio é oração, o negócio é clamar a Deus. Tem dia que o homem também, né, para fazer a média, né, tem dia que o homem também está insuportável. Tem dia que não dá para segurar mais, está difícil. Tem dia que a gente pede o arrebatamento. Jesus, rasga os céus, arranca a sua igreja da terra, porque não está dando mais. Tem dia que está difícil mesmo. Tem dia que a noite está fria. Tem dia que a noite está escura. Tem dia que está tenebroso. Mas não importa como seja e o que seja. Fizemos e demos a palavra. Vamos cumprir até o fim. Isso é honra. Se você quer ver a sua família saudável, tenha a palavra. Tenha honra. Quando você fizer uma promessa para o seu filho, uma coisa, pense 1000 vezes antes de fazer uma promessa. Mas fez, cumpra. Porque senão, até o filho chama o pai de enrolado. Meu pai é enrolado demais. Gente, isso é doloroso ouvir. Isso é muito doloroso. Se lançamos a palavra, a gente tem que cumprir. Próximo princípio. E o último do Sermão da Montanha. Abra sua Bíblia, por gentileza. No Sermão da Montanha mesmo. Mateus capítulo 6, versículo 6. Preste atenção. Falamos de companheirismo. Falamos de prioridade. Falamos de julgarmos primeiro a nós mesmos. Falamos de honra. E agora eu preciso falar, e já estamos caminhando para o final, para o último texto, que vai ser em outra porção. Precisamos falar do tempo secreto. Preste atenção no que diz. Quando, porém, orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê secretamente, te recompensará. Lá na nossa igreja, a gente tem uma prática que nós chamamos de discipulado pessoal. No discipulado pessoal, a gente trata as questões que envolvem a vida espiritual e a vida familiar e o crescimento espiritual da pessoa. O maior desafio
que nossa igreja hoje vive é seus membros se encontrarem com o Pai em secreto. Eu não sei aqui, não sei como que funciona a realidade dessa comunidade, mas a nossa comunidade, o maior desafio da nossa comunidade é os irmãos se encontrarem com o Pai Celestial em tempo secreto. Eu poderia falar várias outras, eu tenho certeza que os outros ministrantes que virão falarão vários outros princípios, atitudes, exemplos que você deve ter para a sua família, para que ela seja saudável. Mas o Senhor me direcionou a falar dessas. Como que está a oração na sua casa? Está lembrado de prioridade? Como é que eu quero uma família saudável se o meu tempo com o Criador não é saudável? Como é que eu quero descanso para minha casa se o meu devocional com Deus não existe? O maior desafio hoje do cristão é se encontrar com seu Pai em secreto. Uma vez, num desses discipulados pessoais que eu estou tendo com um determinado grupo de pessoas, eu perguntei para um deles o seguinte: como é seu momento de oração com Deus? Perguntei a ele. Ele disse assim para mim: pastor, eu oro a todo e em todo tempo. Eu falei assim: meu Deus, esse homem é um anjo, eu não sabia. É um anjo, está aqui na minha frente. Você ora a todo tempo? A todo tempo, pastor. E aí eu fiquei curioso. Eu falei assim, perguntei a ele: mas então me fala com mais detalhes, como é esse orar em todo tempo? Ele disse o seguinte: pastor, toda vez que eu penso em Deus, eu estou orando. Eu disse: ah, não, peraí. Me deu vontade de dar um cocão. Não, peraí. Você está dizendo que toda vez que você pensa em Deus, aí você está orando? É. Meu filho, isso é andar no Espírito. Agora, essa oração que eu estou perguntando a você, é aquela oração que você separa um tempo, você separa um lugar, e você se encontra com o seu Pai todo dia. Você tem que ler a Bíblia, porque orar é você falar com Deus, e a leitura da Bíblia é Deus falando com você. Eu estou falando de um tempo que você não é engolido pela sua rotina. Eu estou falando de um tempo secreto, aonde você aprofunda o seu relacionamento com o Pai. E por incrível que pareça, irmãos, e eu volto a repetir a terceira vez, isso não tem acontecido nas nossas vidas. Uma vez uma irmã chegou perto de mim e falou assim: pastor, e a nossa igreja ainda não estava com os cursos de casais. Pastor, é o seguinte, precisamos urgentemente desse curso de casais. Graças a Deus agora está acontecendo. Precisamos, porque casamento de fulano está difícil, casamento de Bertano está difícil, e precisamos. Ah, irmãos, e a gente já participou, eu já participei de muitos congressos e cursos de casais. E eles ajudam muito, é uma bênção. Mas tem um detalhe: quando o sujeito é carnal, quando a mulher é carnal, não tem nem curso de casais que resolva não, meu filho. Você está dando ferramenta para a pessoa machucar o outro lá na casa dele. E eu conheci a irmã que estava me pressionando. E eu disse assim: irmã, a gente vai colocar, pode ficar tranquila, e eu sei que é bênção, mas eu quero te falar uma coisa: não adianta ter curso de casais se não nascer de novo. E aí eu mandei e casquei fora. Assim, vai lá que ela fica nervosa. E essa questão do tempo secreto com o Pai tem a ver com a sua nova vida. Você se lembra de quando Pedro estava lá, preso, Atos 12, do versículo 1 ao 5? O que a igreja fez para que Pedro saísse da prisão? Ou, a quem ela clamava? A Deus o soberano. A igreja chegou no governador da Judéia e disse: olha o seguinte,
Pedro pregou e mais de 3.000 almas se renderam ao Senhor. E se você não soltar Pedro, vai ter um problema muito grande aqui. A igreja usou de influência política para soltar Pedro? Não. Foram líderes da igreja, bateu lá em Herodes, lá em Herodes e disse: Herodes, solta Pedro, porque senão a gente vai pegar em armas. A igreja usou de pressão, com violência, para soltar Pedro? Não. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 12, versículo 5, a igreja orava, clamava pela vida de Pedro. Muitas vezes, nós queremos uma família saudável, mas nós não queremos orar. Nós não queremos clamar ao Deus da família. Precisamos clamar ao Deus da família. E por fim, eu te convido, e última porção, e último texto, em Efésios, o capítulo 5, do versículo 23 em diante. Diz assim, palavra de Deus. Efésios, o capítulo 5. É uma porção já conhecida. Uma porção muito conhecida. Preste atenção no que diz Efésios capítulo 5, versículo 33. Vamos ler só esse versículo, preste atenção. Efésios 5:33 diz: assim também vós, cada um em particular, ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher, respeite seu marido. Eu quero só falar dos 2 últimos princípios para a família saudável. Essa porção aqui foi Paulo que escreveu para a igreja em Éfeso e as igrejas que estavam próximos da cidade de Éfeso. E quando ele chega nessa porção, ele faz um tratamento, ele dá um tratamento especial pro casal. E ele fala 2 regrinhas, uma para a mulher e uma para o homem, para que este viva e seja bem sucedido. Qual é a maior reclamação das mulheres quando elas pedem aconselhamento? É o seguinte, elas chegam lá para pedir o aconselhamento e elas dizem o seguinte: pastor, eu acho que o meu marido não me ama. Que isso, irmã? Por quê? Não, pastor. E aí normalmente elas falam e já choram, né? Não, mas ele não me ama. Ele se preocupa com o amigo, ele se preocupa com o trabalho. Tudo é mais importante, o futebol, torcer para o Cruzeiro, né? Alguns sofrem torcendo para o Atlético, né? Tem uns que sofrem mais torcendo para o Atlético, mas os que sofrem menos torcem para o Cruzeiro. E ele sofre, ele vai, pastor. Não me ama. Ele não me ama. Essa é a maior reclamação das mulheres. Pelo menos na nossa realidade, essa é a maior reclamação. Não ama. E aí a gente vai explicar: irmã, ele ama, irmã. Aquele homem não sabe viver sem você, não. Ai daquele homem se você não estiver na vida dele. Aquele homem acaba, minha filha. Ele acaba, ele não consegue viver sem você. Não, pastor, ele não me ama, ele não me ama, ele não me ama. E aí a gente normalmente chama o marido, né, para conversar. E aí o marido vem. Qual é a maior reclamação dos maridos? Isso. Pastor, minha mulher não me respeita. A maior reclamação, isso é disparado. Pastor, se eu falo uma coisa, eu falo: menino, desliga essa TV. Ela grita lá da cozinha: não precisa desligar não. Quem vai olhar ele não é você. Pastor, até o Lulu lá de casa manda mais do que eu. O Lulu é o cachorrinho. Manda mais do que eu lá em casa. Essa é a maior reclamação do homem. É disparado. E o que, irmãos, isso é impressionante, é impressionante. E o que Paulo, palavra de Deus, trata? Trata o amor com o homem e o respeito com a mulher. Mas o interessante é que ele associa o amor do homem com o amor de Cristo à igreja. Isso é muito sério. Porque o amor de Cristo à igreja foi demonstrado na cruz.
Homem, você que está aqui, você pode amar sua mulher, e eu tenho certeza que você ama ela muito, mas é muito. Esse amor chega até, explodir dentro do coração. Mas não adianta só ficar com o amor guardado no coração, meu filho. Não vai adiantar nada. O amor tem que ser demonstrado. O amor, quando ele não é demonstrado, não cola. A primeira carta de João diz, e ele deixa claro, que aqueles que só dizem que ama e não praticam o amor, não amam verdadeiramente. O amor precisa ser demonstrado, o homem precisa aprender a demonstrar este amor. E você pode reparar uma coisa interessante nessa porção? É que amor não é pedido à mulher. A mulher tem facilidade de demonstrar o seu carinho, sua afetividade. Agora o homem, ele tem os desafios dele. O homem, para termos família saudável e atitudes que deixem a família com saúde, o homem tem que aprender a demonstrar amor. Esse aprender a demonstrar amor é ser firme e gentil. É saber agradecer e elogiar. Demonstrar amor é fundamental. Eu quero fazer Quantos homens casados nós temos aqui? Por gentileza, levante a mão. Pode levantar mais alto. Isso. Temos homens solteiros aqui? Levanta a mão, um homem solteiro. Há esperança, irmão. Há esperança para você. Amém. Irmão, é o seguinte, homens, quero fazer um teste com você agora. Eu já estou finalizando, não vou estourar o tempo. Imagine comigo, coloca a sua mente para funcionar agora. Sua mente criativa. Você pegou o final de ano e viajou com a sua esposa, um homem casado. E você foi para uma cidade do litoral, uma cidade pequenininha, não é? Porque você queria conhecer junto com a sua esposa. E aí você pega sua esposa, dá a mão a ela, e você começa a andar pela cidade para conhecer a cidade. Mas chega um determinado momento que você está andando pela cidade, você não conhece a cidade, e você entra numa rua com ela, e quando você menos percebe, você está dentro de uma rua sem saída. Aí você olha, estou numa rua e está sem saída. Vamos voltar. E aí na hora que você vira, tem um pitbull te escanteando. Você com a sua amada e o pitbull olhando para vocês dois. Isso. Imagina essa cena. Letra A. Você fala para ela: corre que eu enfrento o pitbull. Letra B. Você faz uma oração dizendo: recebe minha alma, Senhor, recebe meu espírito aí no paraíso. Ou letra C. Você sai correndo e ela fica. Você corre mais que o perna longa e ela não acompanha. Eu tenho certeza que a maioria vai dizer a letra A. Deixa o pitbull comigo. Deixa e vai, minha filha. Vai ser feliz. Mas por incrível que pareça, Paulo usou essa ilustração de Cristo com a igreja. Cristo deu a vida pela igreja. E é o que precisamos fazer. É o que o homem precisa. Ele precisa demonstrar amor. Meu filho, você já reparou? Cantar amor é uma das coisas que a gente mais vê na sociedade. Música sertaneja. Gente, música sertaneja só fala da mesma coisa. Aliás, as antigas, né? Porque agora o trem tá feio demais, né? Só fala a mesma coisa.
Mas falar de amor não cola, não funciona. Demonstrar amor. E o amor que a Bíblia nos ensina é o amor que se doa, o amor que é demonstrado. Mas também tem a parte da mulher, que é o último tópico: respeitar o marido. Gente, quando a gente fala de respeito, a primeira coisa que a mulher diz é o seguinte: homem nenhum manda em mim. Mamãe me ensinou desde novo que homem nenhum podia mandar em mim. E homem nenhum vai mandar em mim. Mas a questão da submissão e do respeito aqui não está falando disso. Tem algumas mulheres e tem alguns homens que confundem submissão com inferioridade. E não é. Tem algumas pessoas que confundem submissão com obediência incondicional. E essa nós só temos a Cristo. Submissão é abraçar a missão. Ou abraçar a missão do marido. Estar com ele na missão. E qual é a missão do marido? Glorificar a Deus e amar a esposa. Falar hoje de respeito e submissão é um grande desafio, principalmente com o pensamento feminista que tem invadido os colégios, tem invadido as famílias. Uma vez, nós temos na nossa igreja uma pessoa, uma mulher, que ela é extremamente inteligente. E o pastor Vinícius esteve lá na nossa igreja e ele falou uma verdade: normalmente a mulher é mais inteligente do que o homem mesmo. E essa mulher estava comentando comigo algo muito interessante. Que ela e o marido foram para a escola bíblica. E ele estava amando ir para a escola bíblica com ela. Por quê? Porque na escola bíblica com ela, ele tinha que sentar junto com ela, ele tinha que ouvir junto com ela, e depois era ele que ensinava as coisas da Bíblia para ela. E por mais que ela fosse inteligente, ela estava percebendo uma coisa: que a atitude dela de se submeter e deixar o marido assumir uma postura que é dele, estava fazendo bem para ele. Mulher, eu sei que você já deve ter ouvido isso, mas ouça mais uma vez, guarde no seu coração. Não assuma a liderança da sua casa, que é do seu marido. Ajude-o a assumir. Não pegue você. A sua atitude sábia e correta é conduzi-lo, é orar, é fazer, é preparar o ambiente para que ele assuma. Pastor, mas o homem não assume, pastor. O homem não assume, eu faço de tudo, o homem não... Mas continua. Porque quando a mulher, ela assume, você pode reparar, fica descabelada, desesperada. Não aguenta, é muita tensão. O homem, ele já tem essa característica. Deus já concedeu a ele, está na mão dele. Homem, é você que vai assumir. Estes são princípios. O princípio do companheirismo, o princípio da honra, de se analisar, de se julgar, do tempo secreto, da prioridade, do homem amar a mulher com atitudes, da mulher respeitar o marido. Eu gostaria muito que você pudesse guardar isso no seu coração. Eu te convido, fique de pé por gentileza. Eu gostaria de fazer algumas perguntas a você. Nesse momento seu de reflexão. Se você quiser fechar os seus olhos, eu te convido, feche os teus olhos. Eu quero fazer algumas perguntas e eu gostaria que você pudesse responder no seu interior, no seu coração. Primeira pergunta. A sua família é um time? É uma equipe? É um purê de batata? Ou é um saco de batata? Se tem um objetivo comum, e se luta por esse objetivo? Se tem perdão? Segundo, Deus é prioridade, os ensinos do reino é prioridade na sua família? Você cumpre o que fala? Antes de julgar,
o outro, você faz um julgamento de você mesmo. Você tem tempo secreto com o pai? Marido, você tem demonstrado, porque falar de amor é fácil. Você tem demonstrado amor pela sua esposa? Esposa, você tem respeitado a autoridade de seu marido? Você tem colaborado para que ele assuma a liderança e não você? Vamos orar. E eu gostaria que você pudesse conversar com o Senhor. Se necessário for, você pode confessar seus pecados. Confesse-os todos. Todos eles. Deixe Cristo trazer uma renovação espiritual na sua vida e na sua família. Confesse seus pecados. Você pode dizer: Senhor, não tenho demonstrado amor pela minha mulher. A mulher diz: Senhor, por muitas vezes subjuguei, desrespeitei o meu marido. E ao invés de conduzi-lo à liderança, eu peguei a liderança e eu estou sofrendo com isso. Senhor, por muitas vezes eu dei minha palavra e não cumpri. Senhor, eu não me encontro com o Senhor todos os dias, o meu tempo secreto não funciona. Senhor, lá em casa é uma guerra, é cada um por si. Eu me arrependo, eu confesso os meus pecados. Senhor, eu quero buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e eu sei que as outras coisas serão acrescentadas. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, Senhor, eu sei que precisamos ter uma família unida. Eu sei, Senhor, que precisamos dar a palavra e cumpri-la. Foi o que aprendemos, Senhor. Senhor, eu peço por este homem, este marido, Senhor, que ele ame a sua esposa com atitudes, que ele demonstre isso. Senhor, que esta mulher respeite seu marido. Ah, Senhor, quantos maridos não servem, ó Deus, do mal falar de sua esposa. Ah, Senhor, nós não queremos ficar olhando o defeito do outro, nós queremos olhar o nosso primeiro. Porque julgar o outro sempre vai ser mais fácil, mas nos julgarmos é mais difícil, Senhor. Senhor, quantos de nós tem tentado conquistar saúde da família através da própria força? Quantos não têm tentado vencer e trazer saúde para a família, Senhor, do próprio jeito? Mas nós sabemos, ó Deus, precisamos de oração, tempo secreto com o Senhor. Faça de nossa família, ó Deus, uma equipe, um purê de batata. Senhor, eu peço por cada pai que aqui está, que discipule seu filho, que seja exemplo para seu filho, que seja honrado. E o seu filho, quando olhar para o pai, diga: eu quero copiar meu pai. Meu pai é um grande homem. Eu quero ser igual ao meu pai. Sim, ó Deus, que tenhamos aqui homens de honra, mulheres submissas. Sim, Senhor. Pai, e faz essa restauração, traz essa renovação nas famílias. Esse é o nosso pedido. Reine sobre nós. Porque uma coisa, Senhor, é ter o Espírito, outra coisa é o Espírito me ter. Tenha-nos Espírito, encha-nos Espírito Santo, para que tenhamos nossa família saudável, na presença do Senhor, em o nome de Jesus. Cada um nas tuas mãos, Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos? Podemos assentar um momento? Nós já vamos finalizar. Grandioso és
Toda a igreja. Grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor meu Deus. Toda a igreja. Quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhados, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Toda a igreja diga: grandioso és tu, grandioso, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. grandioso, grandioso és tu, grandioso és tu. Dê uma salva de palmas ao Deus grandioso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Renato, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, viu, por ter disponibilizado, vindo até aqui. Erga suas mãos aos céus, vocês das congregações, da sede, visitantes que vieram, que o Espírito Santo de Deus, olha, regue essa semente que foi plantada no seu coração e te abençoe em nome dele, amém? Que a graça de Deus, o Pai, que as consolações vindas da parte do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, esteja sobre a tua vida. E que o seu casamento, a sua família seja abençoada em nome de Jesus. Que Deus renove o seu amor pela sua esposa, que Deus renove o seu amor pelo seu marido, que Deus renove os respeitos de seus filhos para com vocês, e que Deus, pelo Espírito, te dê sabedoria para conduzir os entreveros da vida conjugal, e que nós continuemos firmes até o final, em nome de Jesus. Deus abençoe, aperta a mão de alguém, alguns apertam a mão do pastor Renato, de sua esposa. Deus abençoe.